Hoje nós vamos falar de um profeta que ninguém acreditava. Ninguém acreditava nele, mas ele era um profeta de Deus. E além de tudo, havia os falsos profetas que tentavam contradizer as suas palavras. Nós vamos ver a história, nós vamos ver o que ele nos diz e no final nós vamos trazer tudo isso para os nossos dias, porque ele tem uma mensagem para nós. Vamos então ao vídeo de hoje. Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e nós vamos ver o que Deus mostra na vida de Jeremias, que está acontecendo justamente nos dias de hoje. Jeremias é um profeta que é chamado a profetizar a mensagem de Deus, mas ele é rejeitado pelo seu povo. Ele profetiza assim uns 40 anos. 23 só profetizando que o povo se arrependesse. Mas, como a gente sabe, houve uma grande rejeição pelo povo. Esse foi o problema maior, a rejeição da sua mensagem. Jeremias ele viveu, queridos irmãos, num tempo muito conturbado, onde Israel estava à mercê da idolatria, à mercê das corrupções espirituais, e Deus vai levantar esse homem com um propósito: anunciar algo que viria sobre essa nação. Isso aí é tudo antes de Israel ser invadido pela Babilônia ali no século 6 a.C. Os gritos, o clamor de Jeremias, o coração de Jeremias, quando ele teve a revelação de Deus, era só anunciar para que houvesse uma mudança genuína. Quando a gente lê lá em Jeremias, está assim, ó: assim diz o Senhor, trarei do norte uma calamidade sobre todos os habitantes dessa terra. E você acha isso lá em Jeremias 1:14. Aproveite e dá uma lida nessa Bíblia. Vale muito a pena nesses dias trazer conhecimento. Então, essa mensagem de Israel sendo destruída pela Babilônia não descia pela garganta, nem dos governantes, nem do povo. Quem vai querer ouvir uma mensagem dessa? Uma mensagem que tira a pessoa do conforto, como o Deus de Israel. Nós somos o povo dele, ele vai nos entregar a esses idólatras, vai nos entregar um povo estranho, vai nos entregar a Babilônia. Irmãos, eu também pensaria a mesma coisa se eu estivesse ali. Deus não vai fazer isso conosco, mas havia um propósito de Deus nessa entrega do seu povo para a Babilônia. Depois, nós vamos ver isso bem claro com as Escrituras, porque o profeta Daniel vai mostrar uma estátua que define tudo aquilo que Deus havia começado ali, o povo sendo levado para a Babilônia, a toda uma história e é um contexto que Deus vai até os últimos dias completar. E o auge agora é a Babilônia indo invadir Jerusalém, o que não é bem visto pelo povo nem pelos governantes. O profeta Jeremias vai ter um embate tão grande com o profeta Ananias. Ele ouve Deus, ele coloca um jugo de madeira no pescoço, vai para a cidade profetizar e vem Ananias, pum, quebra o jugo e diz: nada disso vai acontecer. Ananias, diante do rei, se mostra o profeta do rei, o profeta do povo, o profeta que anuncia o que o coração deseja, o profeta que anuncia prosperidade, o profeta que anuncia paz, e os ouvidos se deliciam com essas mensagens. Será que isso está acontecendo hoje em algum lugar? Não sei. Você me diz aí. E Ananias, irmãos, ao profetizar isso, ele profetiza contra o Senhor. Ele se torna um falso profeta. Deus manda Jeremias retornar agora com um jugo de ferro, que piora toda a situação. E ele diz para o povo: você está vendo agora esse jugo de ferro?
vai ser pior a situação. E você, Ananias, ainda esse ano morrerá. E no 7º mês daquele ano, Ananias morre. Irmãos, se é um profeta do Senhor trazendo a sua mensagem, vai acontecer de acordo com o que ele diz. Ananias, ele é um homem de glamour, ele é o braço lá do rei, ele é um homem de pompa. Quem não vai acreditar numa pessoa desse jeito? Jeremias era aquele rejeitado, só traz palavras de dureza, só traz palavras que não agradam o coração. Mas nós precisamos ter um espírito de discernimento nesses últimos dias para entender quando é o Senhor que está ministrando, quando é o Senhor que está falando e quando são vozes de demônio, quando são vozes de falsos profetas. Irmãos, às vezes eu entro aqui no YouTube, eu vejo cada mensagem maligna, horrível, e eu olho lá, não sei quantas curtidas, não sei quantos seguidores, não sei quantas visualizações. Aí às vezes eu olho uma mensagem maravilhosa de Deus ungida, de pessoas que se dedicam à obra de Deus, meia dúzia de visualização. Eu pergunto para o Senhor, Senhor, o que o teu povo quer? O que o Senhor está nos mostrando esses dias? Irmãos, as pessoas querem ouvir aquilo que agradam ao seu coração e não a verdade, não a palavra genuína. E vai chegar um momento que esses que ministram a verdade terão que parar de falar. E o povo vai vir sedento, vai vir faminto buscar a palavra e não o vão encontrar mais, porque o tempo vai cessar. O Senhor diz: erreis, não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. Então é você que tem que buscar as Escrituras e o poder de Deus para a sua vida, porque é isso que vai fazer diferença nos últimos dias. Você precisa do poder de Deus na tua vida. Você precisa da unção. Busque a palavra, saia dos falsos profetas. A minha avó diz assim, que quem se mistura com porcos, farelos come. Saia desse meio de falsos profetas. Peça unção a Deus. Irmãos, Jeremias profetizou de maneira muito clara do que ia acontecer, porque Deus, ele bota tudo bem claro para a gente entender. Jeremias falou claramente para um povo que falava a sua língua: vocês serão levados para a Babilônia, lá vocês vão ficar 70 anos. Deus dá dia, Deus dá lugar, Deus dá prazo. Deus é um Deus justo, de justiça, ele não traz engano para seu povo. Nós que queremos nos enganar, nós às vezes não queremos ouvir o que Deus está falando. E às vezes Deus fala e a gente ignora. Irmão, já aconteceu comigo isso. Eu me lembro que uma vez eu estava no ônibus com o material todo de estudo, muito estudo, que eu sempre faço estudo, né? Há muito tempo eu vou anotando coisas. Quando chegou no ônibus, eu com o material na mão, uma pessoa falou assim: quer que eu segure? Ônibus cheio, eu ia falar: não. Agradeço. Quando eu entreguei o material, uma vozinha: você vai esquecer. Aí eu falei: não vou esquecer não, isso dentro do meu coração. Me aproximei bem assim no centro do banco da pessoa e fiquei: não, vou ficar aqui, que aqui eu não vou esquecer. Queridos irmãos, quando eu desci do ônibus, olhei para as minhas mãos, olhei para o ônibus indo embora e o material todo perdido. E aquela voz: não disse que você ia esquecer? Então, às vezes, Deus fala e a gente não quer ouvir. A gente precisa dar ouvidos à voz do Senhor, mais do que tudo. Deus, ele é o nosso Deus, é ele que fala, nós precisamos ouvir e dar ouvido à palavra que vem do Senhor precisamente, irmãos, para a gente não nos perder nesses dias. Então, as pessoas não acreditaram na palavra do profeta, de que eles iam ser levados. E aí que está o perigo, queridos irmãos. Quando você deixa de crer na palavra. Hoje, irmãos, a palavra de Jeremias está registrada.
A palavra dos profetas estão ali registrada. Tudo que vai acontecer até os últimos dias sobre essa terra está registrada na Bíblia. Isso aqui é um testamento, isso aqui é um acordo de Deus conosco, quando você coloca na sua mente que tudo está naquela escritura, que é um acordo de Deus conosco ali naquela escritura, que você, que eu, nossas vidas estão ali, porque cada período que está escrito ali, o povo vai se encontrando ali. Era no período da Babilônia, havia um povo ali. É um período de Apocalipse, havia um povo ali. Então a nossa história está escrita. Deus sabe quem é o povo de Apocalipse. Deus sabe quem é o povo da Babilônia que vai estar. Deus sabe tudo. E a nossa história está aqui. Nós estamos aqui dentro dessa história. É isso que é a verdade. Então um livro tão importante para nossas vidas, nós não damos crédito. Às vezes a gente vê tudo, a gente lê tudo, a gente olha tudo, mas o que a gente devia dar crédito é a palavra de Deus, porque Ele fala conosco precisamente, com clareza. Como Ele usou Jeremias, Ele continua usando a sua palavra para falar conosco. E aí, irmãos, eu quero ler isso aqui, ó, que Jeremias, ele vai falar, não é por falta de aviso, porque todos os dias, desde o nascer do sol, eu falei e avisei, mas vocês não quiseram me escutar. Chamei muitas vezes, mas vocês não responderam. Jeremias 7:13. Então você vê que é Jeremias que está chamando? Não, é Deus que está chamando, é Deus que está falando, é Deus que dá oportunidade, porque Deus, ele não tem alegria na morte do ímpio. Então Deus, ele continua falando todos os dias conosco, como falou com Jeremias. Existem profetas, irmãos, que Deus não enviou, mas eles decidem que eles vão levar a mensagem de acordo com o seu coração. E tem profetas que começam caminhando com o Senhor envia, porém no meio do caminho eles decidem ir para onde eles querem e se desviam. Mas não é o Senhor que determinou aquilo, o coração do homem decide. Então, queridos irmãos, existem homens de Deus que começam com a mensagem do Senhor. E depois eles desviam-se. E depois eles se desviam para atender o desejo de corações, ou deles ou de outros. E por causa dessa rejeição do povo e dos líderes, sobreveio sobre Israel um dos maiores males, que foi o cativeiro babilônico. E você vai ver Jeremias chorando, clamando. Ele é chamado de profeta chorão. Sabe por quê, irmãos? Porque o profeta, quando ele conhece Deus, ele conhece a mensagem, ele entrega a mensagem, ele vê que a pessoa não está mudando, ele treme, porque ele sabe qual vai ser o fim. Porque ele tem a visão de Deus. Então o profeta verdadeiro, ele chora, ele clama pelas almas, porque ele sabe o mal que virá. Jeremias, irmãos, um dia nós vamos falar só sobre ele. Jeremias sabia tudo o que ia acontecer, ele tremia para que Deus não destruísse aquela nação, aquele povo. Então ele chorava, ele clamava, ele gritava, porque ele queria uma mudança dentro de Israel. E você vê que Jeremias era exatamente o profeta de Deus, porque tudo que ele profetizou aconteceu. O povo foi levado para a Babilônia. E tudo que ele profetizou ainda, muitas coisas ainda estão para acontecer. E por que eu quero trazer a mensagem desse profeta que ninguém ouve? Esse profeta que foi rejeitado, esse profeta que traz uma palavra de arrependimento, de juízo e ninguém ouve, porque nós estamos vivendo as mesmas coisas nos dias de hoje. A palavra de Deus tem sido muito dura para alguns, porque não querem viver o que está dentro dessa palavra. Porque a palavra de Deus tem sido dura para muitos, irmãos. Então, hoje em dia, nós estamos vendo a mesma coisa. Jeremias profetizava que o povo se entregasse e fosse para a Babilônia. E eles não conseguiram aceitar que essa palavra fosse de Deus. Hoje, nós estamos tendo a oportunidade de passar a mesma coisa. Há várias profecias sendo contada, ministrada hoje. Cada profeta ministra com o seu coração, traz a mensagem que quer, traz a palavra que quer.
Irmãos, assim como Jeremias era um profeta que ninguém ouvia, hoje muitos profetas não estão sendo ouvidos. Só que muitos desses profetas que não estão sendo ouvidos, igual Jeremias, eles não têm glamour, eles não estão ao lado de uma grande liderança, eles não estão do lado de grandes partidos, são homens, são pessoas que são rejeitadas, são pessoas que são largadas do lado, não tem glamour. Para que eu vou seguir? Para que eu vou ouvir? Só que muitos desses profetas pequenos, que estão clamando, que estão ministrando a sua voz, não estão sendo ouvidos, queridos irmãos. Aqui no YouTube eu vejo, às vezes eu entro no canal pequeno, mas cada mensagem, mas o povo não busca a palavra de Deus, a verdade. Eles vão aonde os seus ouvidos se agradam. Vão, às vezes, a homens que estão ministrando, que começaram na visão de Deus, mas agora, pelas multidões de desejos, de querer agradar terceiros, já se afastaram há muito tempo da mensagem verdadeira. Queridos irmãos, existe uma teologia que surgiu com um propósito. Nos últimos dias, distanciar o povo de Deus da sua genuína palavra. Isso vem sendo trabalhado há muito tempo. Grandes nomes, se você for pesquisar aí, você vai ter uma surpresa. Muitos homens que escreveram livros, que deixaram anotações, que fazem parte da teologia, são, na verdade, homens que pertencem à maçonaria, ocultismo e outros ismos da vida. E isso tudo está misturado dentro da igreja hoje, trazendo um ambiente conturbado, como o ambiente que Jeremias estava. E hoje muitas denominações aplicam ensinamentos que estão fora da visão de Deus. Uns se levantam e dizem, não podemos, aqui nas escrituras não está escrito isso, olha, a palavra não fala isso, olha aqui. E aí eles dizem, guarde esse conhecimento, nós não podemos fazer nada. Por quê? Porque o sistema aqui da denominação não aceita, nós não podemos ir contra, porque nós estamos aqui, então temos que andar calado aqui e aceitar. Muitos sabem que estão ministrando o erro sobre o povo, mas mantém o erro porque tem que agradar a uma denominação, tem que agradar uma teologia, tem que agradar um sistema. Só que o Senhor, irmãos, está olhando todas essas coisas. Jeremias disse que o povo iria para o cativeiro e foi. Aqui na palavra está escrito que nós vamos enfrentar uma grande tribulação. Só que existe agora a doutrina da substituição. Israel foi substituído pela igreja, a igreja agora sobe, Israel... Ai, gente, desculpa a minha cachorrinha, mas ela é escandalosa assim mesmo. O nome dela é Cinderela, gente. É uma escandalosa, então não pode ver no vídeo. Então, queridos irmãos, há uma doutrina hoje que a igreja sobe, Israel vai ficar no fim para acertar conta. Só que em nenhum lugar da Bíblia existe isso. Por quê? Porque a igreja, os gentios, estão enxertados na oliveira verdadeira e se tornaram um. E no final, queridos irmãos, todos nós vamos estar aqui na grande tribulação. Então, é difícil de falar da grande tribulação, porque as pessoas não querem ir e não querem passar. E a gente entende por quê? Porque se parece que é algo difícil. E Jeremias está pregando, vocês vão para o cativeiro. E hoje tem muitos irmãos pregando que vamos passar pela grande tribulação. E as pessoas desligam o celular, dislike, não queremos te ouvir, não vamos ouvir isso. Só, queridos irmãos,
que você, só querido irmão, se você estiver nessa terra, se Deus não te levar antes, você vai passar pela grande tribulação, porque é aí que o nome do Senhor é engrandecido, glorificado. Você tem que entender que o Senhor faz as coisas para a sua honra, para a sua glória, e não para a minha nem para a sua, nem por nossa vontade. Por isso, assim como Jeremias profetizou que o povo ia para a Babilônia 70 anos, assim também a Bíblia diz que nós que estivemos aqui vamos passar pela grande tribulação 3 anos e meio. Deus coloca cálculo, Deus coloca dias, Deus coloca claramente. Você acreditando, você não acreditando, Deus não se importa, porque Ele é Deus. O que nós temos que fazer é orar, jejuar e buscar o Senhor para dar entendimento da palavra. Ore a Deus, pergunte a Deus: Deus, essa mulher é louca? Deus, essa mulher está mentindo? Deus, essa mulher está trazendo uma palavra errada? Ore ao Senhor, jejue e volte aí e fale, que o Senhor vai te responder. Porque, irmãos, é um tempo em que nós precisamos despertar para a palavra e sair das loucuras deste mundo, ainda que agrade o seu coração e o meu coração. Quando eu descobri que eu vim de uma igreja que nós não íamos passar pela tribulação. Mas quando eu descobri que a igreja ia passar pela tribulação, eu cobrei do Senhor. O Senhor deixou esses anos todos, nesse pensamento. Eu fiquei mais de uma semana em choque, sem conseguir falar com Deus. Mas o Senhor me despertou a tempo, irmãos. E há muitos irmãos, o Deus Todo-Poderoso está despertando a tempo. Mas eu digo que tem muitos pastores que já sabem a verdade, mas não podem pregar. Por causa de uma igreja, por causa de um sistema. Uns porque já escreveram tantos livros que agora não querem cair no descrédito. Mas é melhor cair no descrédito do que na mão do Senhor naquele último dia. Queridos irmãos, não deixe de compartilhar, de dar o like e deixar o seu comentário como engajamento, porque esse trabalho aí é seu, meu amigo. E obrigado àqueles que estão dando hype, que um ou outro já começou a dar um hype no vídeo, e isso é muito bom. Obrigado, queridos irmãos, por estarem aqui comigo. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.